Seguimos então com as mesmas perguntas, os mesmos assuntos, mas agora ouvindo uma outra opinião, com a nossa comentarista Gisele Soares. Gisele, bem-vinda sempre, bom dia. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Tiago. Vamos lá então para o nosso primeiro assunto, CPI da pandemia e o relatório com mais de 1000 páginas. O vazamento do conteúdo do relatório do senador Renan Calheiros causou um mal-estar entre a cúpula da comissão nesta que é a reta final dos trabalhos. O texto do documento foi criticado, em especial em relação aos indiciamentos e a supostos excessos cometidos pelo relator. Vamos ver. Houve equívoco, nós não podemos deixar de dizer, do nosso querido relator Renan Calheiros, porque nós havíamos feito um acerto de que antes de o relatório ser apresentado e concluído como proposta dele, nós teríamos uma conversa onde faríamos uma avaliação, onde apresentaríamos sugestões de inclusão, de retiradas, de adaptações. Essa coisa de vazar, se vazou, por que vazou, não dá para discutir isso no século XXI. Um relatório que estava pronto há 2 meses, em alguns aspectos, como eu disse e repito, teria que vazar mesmo. Tem 50 pessoas, entre consultores, assessores de parlamentares, envolvidas na discussão do relatório, do parecer. É natural que não haja consenso sobre alguns pontos, né? Esse grupo, ele é um grupo heterogêneo. O que vai preponderar, o que vai valer no final não é o que o relator pensa, é o que a maioria da comissão parlamentar pensa. Vamos lá então ouvir a opinião de Gisele Soares, depois de termos ouvido os integrantes da CPI da pandemia, em especial durante essa entrevista exclusiva aqui pra gente no Novo Dia, o relator, não é? Do relatório final da CPI da pandemia. Gisele, como você avalia então essas palavras e essa normalização de um vazamento de um relatório que tem tamanha importância? Elisa, é um relatório absolutamente atécnico, um relatório preparado antes mesmo do fim e muito antes do fim dos trabalhos de investigação. Portanto, um relatório absolutamente parcial, que não respeita devido processo legal. Aliás, todo este procedimento adotado pela CPI é um procedimento que foge completamente da legalidade. Houve imputação de crimes que não existe previsão legal no Código Penal. Houve oitiva de uma série de pessoas, oitivas absolutamente inúteis, porque se o relatório já estava pronto, qual é a utilidade, qual era a necessidade ou o interesse público de gastarmos dinheiro com a realização de oitivas de depoimentos, se esse relatório já estava concluído. É um relatório político, não há nenhuma surpresa de que esse relatório seja absolutamente atécnico, isso porque todo o procedimento veio eivado de uma série de nulidades, de uma série de vícios processuais, de vícios legais. Então, não haverá consenso e deve haver sim consenso. A fala do senador Renan Calheiros, ela não é surpreendente, porque é absolutamente esperado que ele tenha esse comportamento e que ele realmente acredite nisso que falou, mas é absolutamente lamentável que nós, cidadãos, estejamos pagando por toda essa CPI absolutamente inútil, por esse relatório absolutamente inútil que os próprios senadores condenam e não concordam. O vazamento é um vazamento que gera sim responsabilidade. Se há um número de pessoas limitado e um número de pessoas identificáveis que tiveram acesso a essas informações, a esses documentos que estão resguardados, muitos deles por sigilo, então há sim a possibilidade de verificação e de eventualmente imputação de responsabilidade a essas pessoas responsáveis por esse vazamento. É um documento político, não é uma surpresa, uma CPI ruim, um relatório ruim. Não há fundamentos legais e o Tiago falou que ele acredita que aqueles documentos que não estão sendo apresentados ou que não estão sendo trazidos a público serão os documentos a fundamentar esse relatório. Esses documentos resguardados por sigilo, eles foram obtidos em investigações técnicas, principalmente da Polícia Federal, do Ministério Público. Esses sim, órgãos sérios que estão respeitando o devido processo
processo legal, que estão respeitando procedimentos de investigação. Estes relatórios, sim, que serão elaborados depois de finalizadas as investigações, para então servirem, terem uma utilidade para, eventualmente, punições, processos, outras investigações. A CPI termina exatamente como começou, desviada do seu objeto, sem nenhum conteúdo técnico ou legal, um documento absolutamente político para desgastar o governo federal. Ainda falando sobre CPI da pandemia, mas saindo desse campo do relatório em si, ontem foi um dia muito sensível na comissão e você acompanhou, inclusive, esse momento bastante delicado ao vivo aqui na CNN Brasil, porque a CPI ouviu o relato de parentes de vítimas da Covid-19. Eram perfis muito variados, os depoentes relataram aos senadores de forma bem emocionada como eles perderam os familiares, de que maneira estão lidando com o luto. Realmente foi bem emocionante. Mas mais do que isso, eles cobraram justiça. Se você ainda não tomou a vacina, tome a vacina, por favor, aproveite essa oportunidade. Meus pais não tiveram essa oportunidade. Os dois pilares, as pessoas que cuidavam da gente, que sustentavam e faziam tudo, né? A gente não tinha essa responsabilidade, a gente passou a não ter e também a não ter quem nos ajudasse com isso. A gente teve pessoas próximas, familiares e amigos da minha mãe, que com pouco que tinham, eles começaram a ajudar a gente. A cidade de Manaus virou um deserto. As únicas pessoas que andavam em Manaus eram os profissionais de saúde e a polícia e os serviços essenciais. Porque se a população toda adoece, você pode mandar uma grande quantidade de oxigênio que você não vai resolver. A minha dor não é mimimi, não é, dói pra caramba mesmo, dói. Eu acho que nós merecíamos um pedido de desculpa. Nós merecemos pedir desculpa da maior autoridade do país. Isso. Entendeu? Porque não é questão política, se é de um partido, se é de outro. Nós estamos falando de vidas. Uma das depoentes disse que perdeu a mãe para a Covid-19 e não pôde demonstrar dor para a família porque ela tinha de ir para o hospital acompanhar o pai que estava na UTI e que 2 semanas depois também morreu por Covid-19. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que a cúpula da CPI escolheu a dedo os representantes de vítimas da doença que atribuem ao seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, responsabilidade pelas mortes na pandemia. Segundo o senador, os depoimentos são algo macabro, triste e lamentável. Gisele Soares, para todos nós é aterrorizante ouvir esse tipo de depoimento, porque a dor do luto é o tipo de dor que, infelizmente, todos nós vamos viver em algum momento da vida, mas que a gente nunca gosta de passar. Só que esse luto foi levado até a CPI da pandemia com uma linha muito tênue, não é? De até que ponto era apenas um momento de verbalizar a dor e em qual momento isso poderia virar algo político? Você avalia que os depoimentos tiveram em algum momento esse cunho político? Elisa, depoimentos que embargam até a voz, assistindo novamente. Meus sentimentos a todas as vítimas da Covid, mais do que isso. Meus sentimentos a todas as pessoas que foram vítimas e que perderam as suas vidas devido à corrupção. O que os senadores deveriam fazer é se preocupar com as pessoas, é sim ouvir e dar atenção às pessoas, não só nessa sessão da CPI, mas todos os dias. Isso porque a saúde já era vítima antes da pandemia de desvios, à razão de 30% de todos os recursos que são destinados a cuidar da vida dos brasileiros. Foi, sem dúvida nenhuma, um momento de muita emoção, porém, na questão especificamente técnica jurídica, estes depoimentos, eles foram levados à CPI muito mais por um apelo emocional dos senadores do que por uma questão técnica. A tentativa foi, com esses depoimentos, de emocionar os brasileiros e de tentar, com isso, ganhar algum apoio para essa CPI, principalmente para este relatório que nós já tivemos, inclusive, oportunidade de criticar. Explorar a dor alheia é terrível.
expor a dor, permitir que as pessoas falem sobre ela, que discutam, que peçam esse sentimento coletivo é muito importante. Mas explorar a dor das pessoas simplesmente com o intuito político é tão terrível quanto não trabalhar todos os dias pelos brasileiros. É tão terrível quanto, por exemplo, engavetar projetos de lei que seriam importantíssimos e que serviriam para combater todos os desvios de corrupção que acometem não só esses brasileiros que foram vítimas da Covid, mas todos os outros que são vítimas da corrupção diariamente. A CPI perdeu uma oportunidade importantíssima de fazer investigações efetivamente relevantes e de dar um conforto para essas e outras famílias, para que elas saibam de que, a partir de agora, elas serão melhores cuidadas, elas terão efetivamente aquela verba pública destinada a cuidar da sua saúde, destinada a cuidar das suas vidas. E isso não acontece. Os senadores pensaram nessas pessoas somente na sessão de ontem. Isso porque eles não levaram adiante uma série de projetos importantes, como esses pacotes anticorrupção, como os pacotes que também foram apresentados de prisão em segunda instância. Eles não levam adiante o pacote para que seja discutida a lei de abolição deste foro privilegiado, para que todos sejam responsabilizados por todos os desvios e desmandos e ilegalidades que cometem quando estão em cargos públicos. 8h58, quase no fim do quadro, mas temos tempo para mais uma pauta aqui para Gisele Soares. O presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Economia têm visões diferentes sobre o programa de transferência de renda do governo. Enquanto a pasta prefere um programa de longa duração, mesmo que atenda um número menor de brasileiros, o Planalto quer a extensão do auxílio que possa atingir mais pessoas. Bolsonaro já mandou avisar que considera que um valor médio de R$ 300 não será suficiente. Com a alta no preço dos alimentos, o presidente da República quer conceder um benefício mais alto. Só que, no meio do campo, existem algumas pedrinhas: responsabilidade fiscal, pagamento de precatórios e outros compromissos da economia do país. Gisele, qual a sua opinião sobre essa divergência? É necessário? É. Mas de onde vai tirar o dinheiro e por quanto tempo e para quantas pessoas? Esse é o desafio. A crise econômica causada pela pandemia é mundial e no Brasil, infelizmente, não é diferente. Nós que já enfrentávamos uma situação econômica de fragilidade. O governo federal tem um olho social, ele quer realmente abarcar a maior quantidade de pessoas, a totalidade das pessoas em situação de vulnerabilidade. E cabe ao Ministério da Economia cuidar para que haja recursos e justamente informar o governo federal e trazer quais são as possibilidades reais de atendimento desses vulneráveis. E aí, infelizmente, Elisa, o cobertor é curto, nós temos muito mais necessidades do que possibilidades de recursos. Precisará haver esse ajuste, essa comunicação para atendimento das exigências do governo federal, para que essas pessoas sejam assistidas, mas sem furarmos o teto de gastos ou cometermos alguma ilegalidade ou retirarmos verbas de outras situações que também são prioritárias e que também são necessárias. O Ministério da Economia precisará exercer aí a sua melhor função e colocar todas as pessoas, componentes do Ministério, para pensarem em acharem uma boa solução para realmente darmos a essas pessoas o mínimo conforto que elas precisam. Gisele, eu tenho aqui comigo mais algumas perguntas, mas eu preciso ser democrática com a minha olhada ao relógio, que já está em 9 horas da manhã, então eu preciso encerrar o quadro, viu? Obrigada por hoje, Gisele. Muito obrigada, Elisa. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.